a gente vai elencar os problemas que a gente tem sentido, todos os arquitetos, não somos só nós, em relação aos trabalhos que são feitos via SICCAL, que são problemas que a gente presencia no nosso dia a dia, a cada vez em que a gente precisa acionar o sistema, e como é que quais são as propostas que a gente poderia fazer para melhorar efetivamente o funcionamento dessa plataforma. Luzia, você tem alguma coisa para colocar sobre isso? O que você sente quando você, como profissional, quando você vai acionar o sistema do CAL? É um sistema bastante deficiente, né? A gente nunca consegue na primeira, né? Sempre tem aquela coisinha que se enrosca. Se você precisar de um auxílio, um 0800 ou entrar em contato, é sempre muito demorado, é sempre muito moroso o sistema. E, Mário, você tem alguma colocação para fazer a respeito da... Tenho, eu acho assim, o SICCAL está montado desde o início num sistema centralizado. Né? Então, tudo que você recolhe da anuidade, RT, e tal, primeiro vai para o SICCAL e depois é que volta uma parte. Então, é como o nosso orçamento nacional. Né? Grandes municípios que contribuem com muito dinheiro, quando o dinheiro volta, às vezes volta 15% daquilo que ele recolheu. Né? Então, eu acho assim, na era da computação, você pode, no momento em que você recolhe uma anuidade RT, o local fica com a sua parcela e o restante vai para o SICCAL. Né? Eu acho que não tem necessidade de ir todo esse dinheiro para lá e depois voltar. Né? Esse aí de volta aí fica um negócio até difícil de administrar. Eu acho que esse é o principal ponto. Aí essa centralização acaba também sobrecarregando o sistema. Né? Justamente nós que somos o maior usuário, né, de São Paulo, né, que sofremos com isso também. Sim. E eu acho que simplificaria bastante. Não vamos deixar de propor as coisas, né, se é possível ou não é possível. Não vamos passar por esse crivo. Aquilo que a gente acha que pode fazer, que deve fazer, a gente tem que colocar. Se dá para fazer ou não dá para fazer, depois depende da administração que tiver no momento. Né? Nós tivemos no meio uma gestão anterior, uma proposta de que o CAL São Paulo assumisse à frente do SICCAL. Estava tendo muito problema, quer dizer, estava tendo não, né? Continua tendo. Vários colegas. A gente sempre recebe ligação de colegas dizendo, olha, eu estou tendo dificuldade com isso, estou tendo dificuldade com aquilo, ó, mudaram a plataforma, não, mudaram o formato e tal, não sei o quê. Então, assim, primeiro, eu acho que se você vai mudar o formato de alguma coisa, principalmente aquilo que você utiliza diariamente, você tem que comunicar ao usuário. Primeiro. Se você vai fazer manutenção no sistema, você tem que fazer numa data e num horário totalmente fora do horário comercial. A gente teve problemas, eu me lembro muito bem, de colegas reclamando que o SICCAL ficou fora do ar no final de ano, alguma coisa desse tipo, sendo que ele tinha aquela data como última data, por exemplo, a participar de um processo licitatório. E eu sei do que ele estava falando, porque eu passei por isso. Né? Eu passei por uma situação muito, muito próxima daquilo, que a gente estava participando de um processo licitatório e o envelope foi aberto no dia 22 de dezembro. Né? Então, assim, não é porque está todo mundo de férias coletiva que as pessoas param de trabalhar. Então, você tem que ter uma outra visão. Você é um órgão que fornece uma ferramenta para os colegas e eles dependem daquela ferramenta para trabalhar, para sobreviver. Então, essa ferramenta tem que falhar o mínimo possível. E eu me lembro que em determinado momento a gente estava numa situação que falou, vamos assumir o SICCAL e depois a gente fornece a plataforma. Então, assim, o que você falou, Mário, acho que é o fundamental. A gente tem que pensar na possibilidade de descentralização do SICCAL. Isso vai gerar um debate enorme. Não estou aqui para poder fugir do debate, a gente tem que debater, mas é fundamental que a gente comece a pensar desse jeito. Ou o SICCAL realmente funciona
porque ele foi criado para isso. Não é nenhuma plataforma que veio de outras situações em que, por exemplo, você já poderia ter sanado vários problemas. Ele foi criado para atender e não está atendendo. Uhum. Quando não atende, está fora. Quando não atende no sentido de que não ser prático, está fora do ar. Quando tem um monte de inconsistências. Então a gente tem que começar a analisar isso de outra forma, sabe? Ficar passando pano, como se diz hoje em dia, não é o negócio. A gente tem que assumir que isso está errado. Ah, mas a competência não é nossa, é do CAU-BR. Mas cabe aos CAUs fazerem esses questionamentos. Eles chamam de GAD. Você manda um GAD lá, que é uma solicitação de mudança. Não, solicitação de mudança em algum determinado local do sistema e coisa e tal. Mas eu acho que está na hora da gente começar a pensar ou numa descentralização do sistema. Ele pode ser uma plataforma só, mas descentralizado a recepção. Porque se você descentralizar, você já descarrega o sistema. Porque se o problema aconteceu no Paraná, não vai acontecer em São Paulo. Ah, mas o sistema é o mesmo, pode ser a mesma plataforma. Ah, mas aí não unifica. Por que não? Você tem troca de dados. Hoje você troca os dados. Né? Antigamente eles falavam que não dava para fazer isso porque depois não tinha como você saber se o cara está trabalhando em determinado lugar ou não. Ué, troca de dados. Né? Hoje a velocidade dessa informação é muito rápida. Então, inteligência artificial, coisa muito mais complexa. Nós estamos lidando com um negócio de SICAL, que é um negócio de dados né, que são processados. Então, assim, a gente como chapa, a gente tem que pensar em atender essa demanda.